Bom, o que as pessoas querem? Elas querem ser felizes, através do quê? Através de uma arte, através da religiosidade, enfim. Muitas pessoas buscam, sim, através da fé, modificar suas vidas e as dos outros. Existe uma igreja que foi fundada no final dos anos 60 nos Estados Unidos e que hoje está em mais de 40 países. Uma igreja que prega a inclusão, o tratamento do ser humano como um todo, tratando inclusive da questão da espiritualidade, né? É por conta, por exemplo, da marginalização dos homossexuais? Não sei, uma das dúvidas que eu tenho. Hoje nós estamos recebendo aqui o diácono Igor Simões, que é da Igreja da Comunidade Metropolitana aqui em Fortaleza. Qual é o propósito dessa igreja? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos. A Igreja da Comunidade Metropolitana tem um firme propósito de incluir a todas as pessoas indistintivamente. E isso aí se dá realmente a todas as pessoas marginalizadas pela sociedade, quer por questões de orientação sexual, gênero, raça, etnia. Então a proposta realmente é uma proposta inclusiva abrangente. E ele, logicamente, como o público LGBT é um público extremamente marginalizado dentro das diversas confissões de fé e principalmente dentro das tradições cristãs, nós nos propomos também preferencialmente a incluir esse público. Mas não é vista como uma igreja do público gay? Não, às vezes... Vocês não temem, assim, porque isso já é uma forma de marginalizar também, não é? Isso, exatamente. Então, para que não seja algo exclusivo, né? Ou seja, a igreja ela não deve ser exclusiva. Exclusiva como já foi outrora exclusiva de igreja, haviam igrejas exclusivas de brancos e exclusiva de negros, né? Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em diversos países do mundo, né? Igrejas exclusivas de homens ou exclusivas de mulheres. Da mesma forma, a nossa proposta não é fazer uma igreja exclusiva de gays e lésbicas, mas sim uma igreja inclusiva também para esse público, né? Qual é o tamanho do público de vocês hoje? Quantos são os fiéis que frequentam a igreja aqui em Fortaleza? Atualmente nós temos 35 membros cadastrados mesmo, mas na verdade a nossa abrangência gira em torno de umas 250 a 300 pessoas que nós temos tanto na nossa lista virtual de e-mails, como também de visitantes esporádicos que vão às nossas celebrações, que estão lá em nossas orações, que vão pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, enfim. Então, a frequência do público também é variável, né? Devido exatamente ao corre-corre da vida e também as pessoas terem outros compromissos e até também a alguns não quererem um compromisso maior com a igreja, mas sentirem a necessidade de estarem conosco em oração pelo menos em uma vez por mês, enfim. Qual é o credo que vocês professam? É uma igreja evangélica, é uma igreja católica, é uma igreja como as que a gente já conhece? Certo. Nós não temos, na verdade, a pretensão de termos nenhum tipo de rótulo, nem católico, nem somos católicos, nem somos evangélicos. Dá para fazer isso hoje, Igor? Dá porque na verdade nós nos conscientizamos enquanto cristãos. E pronto. Cristãos, e a partir desse cristãos a gente pode colocar o quê? Que somos cristãos inclusivos, e a partir dessa inclusão nós podemos colocar até, digamos que somos protestantes, no sentido de que não da reforma do século XVI, mas sim de que protestamos contra toda forma de exclusão nas igrejas atualmente, contra toda a questão da dominação da igreja enquanto poder predominante, né? E que na verdade a igreja ela tem um papel sim totalmente social, mas que ela não deve estar inteiramente inserida nos meios dos círculos de poder e gerando assim uma subjugação e uma dominação existente, que é o que a gente vê que predomina na maioria das igrejas cristãs. O credo que a gente predomina, para responder sua primeira pergunta, é o credo cristão puro e simples, né? Principalmente o niceno constantinopolitano, que abrange todos os aspectos da fé.
Qual é a relação de vocês com a Bíblia? Porque lendo um pouco sobre a igrejas da comunidade metropolitana, eu vi assim que, por exemplo, há momentos em que vocês dizem na Bíblia não está escrito lá que existe que deve haver essa perseguição aos homossexuais. Uhum. Sim, exatamente. A nossa relação com a Bíblia é a mais tranquila possível, né? Por mais que hajam passagens que muitas interpretações digam que condenam a homossexualidade, na verdade nós não vemos dessa forma. Primeiro porque o termo homossexualidade ou homossexual só foi cunhado no século XIX. E também nós fazemos uma leitura sócio-histórica da Bíblia. A gente não vê a Bíblia como algo que foi simplesmente transcrito, ou parado, né? A Bíblia ela já sofreu diversas interpretações essas inclusive para julgar outras pessoas, para condenar outros na época da Inquisição, né? Contra os supostos hereges de antigamente, né? E também com relação à discriminação de negros, de mulheres, de tantos outros grupos que se configuravam enquanto minoria anteriormente, né? E da mesma forma ela tem sido usada para o público homossexual. Então, se a gente faz uma leitura social, histórica, né, compreendendo todo o contexto em que a Bíblia foi escrita, não tirando dela o vínculo de palavra de Deus, não, a essência dela é a palavra de Deus, mas entendendo que cada escritor que esteve ali, que escreveu, que colocou a sua mensagem, né, e que expressou ali a sua ideia, tinha também o seu viés humano, obviamente, ele estava sendo um instrumento de Deus, mas tinha o seu viés humano porque ele fazia parte de uma sociedade, com uma cultura, com um sistema político, econômico, e que tudo isso é o conjunto que está lá escrito hoje, né? Então a gente tenta fazer esse resgate de uma leitura consciente e crítica da Bíblia, e a partir daí a gente percebe que realmente a homossexualidade não é condenada em nenhuma página da Sagrada Escritura. Qual é a aceitação de vocês em relação às outras igrejas? Vocês já fizeram assim já deram uma olhada assim para o lado para ver como é que está isso hoje? Bom, alguns assim nos aceitam, né? Na verdade, assim, há uma aceitação por algumas e uma rejeição por outras. Mas na verdade a gente procura não fazer esse tipo de embate, até mesmo porque essa não é a proposta, né? Se eu enquanto lésbica, ou gay, ou bissexual, ou transgênero, ou negro, ou portador do HIV, enfim, me sinto tão cristão quanto os outros cristãos, então o sentimento que eu vou ter para com ele será de irmandade, de fraternidade e de solidariedade, né? Se a recíproca não for verdadeira, a gente faz como Jesus, né? Oferece a outra face para se bater. Então, na verdade, a gente não procura essa questão do embate. Quantas vocês têm hoje? Apenas uma unidade? Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Isso. E no Ceará tem outras? Não, no Ceará não. Essa é a única. No momento, no Nordeste do Brasil, a única igreja da comunidade metropolitana em funcionamento é a de Fortaleza. Única no Nordeste? No Nordeste do Brasil. Nós temos grupos iniciando em Mossoró, no Rio Grande do Norte, temos perspectivas para Natal, para João Pessoa, outras capitais que nos pedem, porém nossos recursos são poucos para conseguir atingir mais, né? Um grupo também iniciando em Salvador, na Bahia, mas assim, no Nordeste, no momento, a única missão funcionante é aqui de Fortaleza. E nos outros estados da federação, nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Paraná, em Maringá, e também em Vitória, no Espírito Santo. Então está concentrado principalmente no Sudeste até o momento. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, Igor? Okay. Ainda há pouco eu falei, em linhas gerais, assim, como é que surgiu a igreja. Na verdade, ela surgiu de um descontentamento, né? De uma pessoa que se considerou marginalizada dentro da igreja que frequentava, e aí resolveu, né, fundar essa igreja. A história é essa mesmo? Isso, é essa. A Igreja da Comunidade Metropolitana nasceu da pessoa do reverendo Troy Perry, que era um pastor congregacional nos Estados Unidos, e que... Ele veio da igreja protestante. Protestante, exatamente, né? E que até, assim, nos Estados Unidos e também
no Brasil, a configuração da ICM se dá de acordo como a igreja protestante, mas de forma tradicional. A gente pega diversos elementos, né, das diversas tradições cristãs, até mesmo porque o nosso público é formado por pessoas que vêm de diversas experiências de fé cristã. Então, assim, se você for a um culto nosso, você vai ver elementos que você vai achar parecido com a igreja católica, outros com a presbiteriana, com a luterana, com a anglicana, principalmente essas igrejas tradicionais, com a metodista, que são igrejas da reforma tradicional, que é de onde, que é o berço de onde a ICM bebe bastante. Como é que você conheceu essa igreja? Só terminar de falar a história do Troy, rapidinho. Então ele era pastor congregacional, ele se descobriu enquanto homossexual, obviamente abriu essa condição para a liderança da sua igreja e foi extremamente rechaçado, sofreu bastante, chegou a tentar suicídio, mas a partir de uma experiência de fé, ele resolveu então reunir pessoas que fossem marginalizadas em suas igrejas de origem. A partir daí começou em 1968 a Igreja da Comunidade Metropolitana na Califórnia, nos Estados Unidos. E a partir daí se espalhou e estamos no Brasil há 4 anos, né? Todos nós no Brasil, nesses estados que eu lhe falei anteriormente e aqui em Fortaleza, né? Como é que você conheceu essa igreja? Sim, então, eu conheci principalmente através da internet, né? Eu passei muito tempo da minha vida, desde a adolescência, né, que eu participava de igreja, e a partir daí, quando eu resolvi sair da igreja por vontade própria, por não me perceber enquanto, assim, totalmente aceito, né? Por conta de diversas coisas. Vamos fazer uma cura, vamos fazer uma oração de cura da homossexualidade, ou, enfim, isso tudo meio que fere um pouco as porque pessoas. Nem católicos, nem protestantes aceitam a homossexualidade. Quer dizer, você está... a igreja da comunidade metropolitana, então, ela se opõe aos dois. Isso, né? O exatamente. E o protestantismo. Nesse prisma, sim. Então, assim, por conta disso, né, que isso muitas vezes você vai e se percebe que você, na verdade, nasceu desse jeito e começa, obviamente, a virem vários questionamentos, né? Se eu nasci assim, por que Deus me fez assim? Me fez para sofrer, para eu estar infeliz o resto da minha vida? Ou simplesmente porque eu sou predestinado, né, entre aspas, ao inferno e tal? Então, devido a esses questionamentos, eu resolvi sair da minha igreja de origem e passei um tempo sozinho e buscando realmente uma comunidade que eu pudesse me identificar, né, e que pudesse ser acolhido da forma que eu sou e também que acolhesse outras pessoas, para que as pessoas tivessem um relacionamento saudável com Deus e a partir disso consigo mesmas. É a questão da inclusão, da integração entre a espiritualidade e a sexualidade que vocês pregam, né? Isso. Deixa eu só atender aqui uma ligação, tem participação aqui pra gente ao telefone, Igor, depois eu vou querer saber o que é um diácono, certo? Que é hoje a posição que você ocupa. Sim. E também vou querer falar sobre a questão dos casamentos, né, entre homossexuais na igreja da comunidade metropolitana. Alô, quem fala? Oi, bom dia, você tá aí? Não. Tenho ligação? Não tenho ligação? 1, 2, 3, valendo? Bom, quando tiver ligação, você me coloca na linha. Eu não tô ouvindo. Alô, quem fala? Alô? Oi, agora tudo sim. bom, Maísa? Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? De costumeiramente, muitas pessoas não costumam ler a Bíblia, não é verdade? Sim. Mas na Bíblia tem várias passagens condenando, sim, a homossexualidade, tá entendendo? Inclusive, no livro de Gênesis, onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi justamente por causa disso. Porque era homem com homem, era mulher com mulher, era pai com filha, tá entendendo? E as pessoas ficam pensando que isso aí não existe. O apóstolo Paulo também, ele fala que os afeminados, tá entendendo? Deixa eu ver como é seu nome, Evandro, é? Erandi. Oi, Erandi. Então você professa que credo? Você é católico, você é protestante, você é espiritualista, o que você... Evangélico. Você tem um credo, uma religião? Eu sou evangélico.
protestante. Você é evangélico protestante. Aham. Então você discorda dessa interpretação que a igreja da comunidade metropolitana faz, é isso? É porque estão tentando enganar o resto da população que ainda não tem conhecimento assim de ler a Bíblia, tá entendendo? Nada contra a pessoa aí, não é, como é que diz, discriminada não, mas Deus, ele ama todos, tá entendendo? De uma forma que ele quer que nós venhamos a servir ele verdadeiramente fazendo a coisa certa. O apóstolo Paulo, ele diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, os feiticeiros, tá entendendo? Então você considera, você acha que as pessoas que são homossexuais, elas não têm direito a um credo, a uma religião, é assim? Se acontecerem de falecerem na situação que estão, elas não herdarão o reino dos céus. Enquanto estão vivas, Erandir? Enquanto elas estão vivas? Não, enquanto elas estão vivas, é que a gente da igreja evangélica, tá entendendo? Que pregamos a palavra verdadeira, nós temos a missão, como Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendi. Aquele que crê, você conhece essa passagem, né, Maria? Aquele que crê, tá entendendo? Crê e fazer também as obras de Deus, tá entendendo? Evangelizar para que uma pessoa venha a fazer o que é certo dentro da igreja. Não a pessoa dizer que homem com homem, mulher com mulher são discriminados. Não são discriminados, não são. Ao contrário. Mas não tem direito a ir à igreja, é assim? Tem o direito. Contanto que você vá, a palavra de Deus diz que venha a Deus, sim, mas não permaneça como está. Então não pode continuar homossexual, tem que se transformar, mas está consciente lá, viu? A igreja vai te dizer, o Espírito Santo vai orientar que você está agindo de forma errada. Tá entendendo? Muito bem, muito obrigada então, Erandir, pela sua participação. Bom dia para você, porque já tem aqui muito mais gente querendo participar, Igor. Igor está querendo falar aqui, mas deixa eu ouvir o Francisco José primeiro, para depois você comentar a ligação do Erandir. Caiu a ligação do Francisco José. Bom, o que você diz aí pro Erandir? Então, que eu entendi assim, seguindo a Bíblia, então os homossexuais não têm direito a professar uma religião cristã. Que na verdade é assim, a interpretação que realmente a maioria dá, né? Agradeço também a participação do Erandir, e é muito bom realmente a gente já esclarecer isso, né? Em Gênesis 19, né, no capítulo 19, é exatamente essa passagem que Deus destrói a cidade de Sodoma, Gomorra e mais Seboim e Adama, que eram 4 cidades que ficavam num vale fértil de sal, né, onde supostamente surgiu daí o Mar Morto, né? Então, entendendo toda a situação daquelas cidades, e lá na própria palavra de Deus, lá na profecia de Ezequiel, há uma explicação acerca de quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra, que eram o quê? A ganância, o amor exagerado ao poder e o orgulho. Eram cidades orgulhosas, né? E que na verdade o grande pecado de Sodoma e Gomorra não era a questão da homossexualidade, porque eles praticavam orgias diversas, não só homossexual. E também se coloca isso porque os anjos que foram ser hospedados pelo sobrinho de Abraão, Ló, os moradores da cidade quiseram abusar deles sexualmente. E na verdade a gente entende que abuso sexual não é expressão de sexualidade. Expressão de sexualidade é uma expressão de amor entre duas pessoas. O abuso sexual na cultura do Oriente Médio antigo se dava em situações de subjugação humana. Você é inferior a mim, então eu vou lhe subjugar através de um coito forçado. Fosse ele homem ou mulher, tanto que Ló oferece até suas 2 filhas para que os homens as abusem, exercitando assim a hospitalidade ordenada por Deus. É uma questão de interpretação. Definitivamente. Isso, exatamente. Né? Vamos então saber qual é a interpretação aqui da nossa outra participação aqui. Alô, quem fala? Oi. Alô? Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? É Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, é um prazer, Maísa. Prazer todo nosso, Antônio. Você tem uma opinião? Eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Pois não. Por que a farda ou a bata é tão aproximada dos padres católicos?
Certo, a roupa, o hábito, vocês chamam como, Igor? Não, na verdade isso aqui é somente uma veste clerical, somente, né? Veste clerical. Que na verdade a gente não usa rotineiramente, né? Mas que, na verdade, esse tipo de vestimenta aqui, a camisa com clésima, né? Ela nem tem origem católica, na verdade. Ela tem origem primeiramente protestante, principalmente na Inglaterra, na Europa Central e nos Estados Unidos, os pastores luteranos e presbiterianos, né, ou calvinistas e anglicanos usavam essa roupa. Os padres anteriormente, no pré-concílio Vaticano II, ou seja, antes do final da década de 60 do século passado, usavam somente a batina preta, a batina comprida e tal. E os pastores protestantes das igrejas da Reforma tradicional usavam esse tipo de roupa, certo? Então, os padres acabaram colocando essa roupa por ser mais aproximada da veste secular, né? Então, diferentemente do que o Antônio diz, a veste está mais aproximada para o protestantismo historicamente. E a gente na ICM adota isso até mesmo por entender que você ter um distintivo de que você é uma pessoa a serviço de Deus para a humanidade é importante. Mas, obviamente, esse tipo de roupa não é obrigatório nas diversas ocasiões, né? Você não anda com ela sempre? Não ando com ela sempre. Na verdade, quando dá celebração, né, do culto, da celebração da Eucaristia na comunidade, a gente utiliza. Mas quando não, a gente anda com roupas, obviamente, né, de acordo com... e até mais joviais também, né? Olha, Igor, então daqui a pouquinho você me diz o que é um diácono, de que forma que acontece essa ascensão, digamos assim, para essa liderança dentro da igreja, da comunidade metropolitana, e a visão das uniões nessa igreja. Pode casar? Pode celebrar? Homem com homem? Mulher com mulher? Eu imagino que essa também é uma dúvida do pessoal de casa. Faço um intervalo e volto já já.